Oi, gente, boa noite, no caso, bom dia. Tá um pouco escuro porque eu tô do outro lado do quarto. Vamos falar da leitura da IBD, a lição da IBD, a primeira lição, a origem e o propósito da família. Deus está nos abençoando através dessa lição, assim, falando de forma grandiosa. E eu gostaria que vocês tenham, acredito que vocês tenham lido, porque eu coloquei a foto, né? Tenho feito a leitura diária. E nós vamos discutir um pouquinho sobre a formação da família. Todo o nosso estudo está baseado em Gênesis 2, do 8 ao 25. Né? As leituras diárias também estão do versículo 2, de 8 a 25. E eu espero que vocês tenham feito a leitura todos os dias para a gente poder falar um pouquinho. Bom, nessa primeira parte nós vamos entender a família como o primeiro grupo social. Né? Não havia mais ninguém, eram só as criações, tudo que Deus havia feito, né? O Éden, os pássaros, os animais, e Deus vai criar Adão. E com esses passar de dias, Deus entende que Adão também não tem que viver sozinho. Então, da costela dele, cria Eva. Né? Então, a gente tem o primeiro grupo social. Vamos dizer que se naquela época existisse alguma rede social, só veria Adão e Eva para trocar mensagem. Olha que legal. Né? E a gente, hoje em dia, com um monte de gente, a gente fica assim meio frustrado. Então, esse primeiro grupo foi formado por Deus, apresenta como primeiro grupo social um casal, né? E através desse casal, então, nós vamos entendendo que eles se relacionam e começam, saem do jardim e ali começam a gerar outras vidas, outros filhos. Então, a partir daí, o primeiro plano de Deus para a humanidade é a família. Nós somos planos de Deus. A sua família é plano de Deus. A minha família é plano de Deus. Né? E é na família que nós temos a base de tudo. Né? Onde você consegue pensar, agir e sentir. Você aprende isso na família. Você aprende a sentir segurança na família. Você aprende a pensar junto. Né? E você aprende a sentir as coisas, sentir mesmo. Sentir-se bem, sentir-se preocupado, sentir alegria, sentir-se amado, né? Tudo isso a gente consegue dentro de uma família. E com isso a gente consegue viver em sociedade, né? A sociedade é formada por várias famílias, né? Caminhando um pouquinho, passada essa primeira parte da revista, nós vamos... Ainda na introdução, tem uma parte muito importante lá na página 17 que diz assim: algumas decisões foram sendo tomadas pelos primeiros seres humanos, de modo que o termo família hoje tem se tornado algo fluido e plural. O que é fluido e plural? Plural porque há uma vertente, né? Por exemplo, há homens hoje em dia que não são os chefes da família, né? Como é que eu vou dizer assim, não tem aquela responsabilidade que deveriam ter, assim também como há mulheres que muitas das vezes fogem do padrão daquilo que a Bíblia diz, a submissão, também deixa de cumprir um mandamento, que é ser submisso ao seu esposo. Já disse para vocês que a submisso não é aquela que abaixa a cabeça, mas submissa é aquela que abençoa o seu esposo com decisões sábias, com orientações dentro da própria palavra, né? E com isso está começando a surgir como é que eu vou dizer? Na revista diz, né, em grande parte a família tem sido monoparental, isso é, alguns filhos, quando os pais são separados, moram só com o pai ou moram só com a mãe, e quando não isso, mora com a avó, mora com a tia, devido a algum motivo de divórcio. Claro, há muitas famílias que são instituídas só pela mãe por motivo de viuvez, ou por abandono, pelo pai também, ficou viúvo, ou a esposa abandonou. Então essas famílias essas crianças, vamos colocar assim, são orientados e criados somente por um parente, né? Tem aqueles que realmente decidem aí a produção independente, eu não vou casar, eu só quero ter filho. Infelizmente a gente tem que colocar que assim, o plano original de Deus era que homem e mulher, juntos, casados, gerassem outra vida. Esse é o plano original, né? Mas como o ser humano consegue buscar algumas coisas para fugir daquilo que é original de Deus, infelizmente, coloco como infelizmente mesmo, eu vejo dessa forma, que há algumas coisas que quando fogem do padrão de Deus, a gente não consegue entender muito bem. Porque mais tarde, quando você é uma pessoa que opta por ter vamos colocar assim, uma produção independente, eu vou lá,
vou fazer inseminação artificial, eu quero ter um filho sem ter pai. Porque eu me basto, eu consigo me bancar. Mais tarde, para você explicar àquela criança todo esse processo, vai ficar difícil. E a criança vai sentir falta, e vai sentir falta mesmo. Porque foge do plano original de Deus. O plano original de Deus é homem e mulher, macho e fêmea, institui família, tá? As uniões estáveis têm aumentado, e eu queria falar isso para vocês, união estável não é casamento, é um papel que você assina lá, que você tem uma responsabilidade com a pessoa, isso não é casamento. E aos olhos do Senhor, isso é pecado, de você estar morando com a pessoa com o papel te dando sua autorização. E na palavra de Deus diz o quê? Nós temos que nos dar em casamento, né? E hoje em dia tem essa questão toda. Na revista também você vai ver que a atualidade contribui para que os filhos sejam criados em creche com os avós, vizinhos, secretárias do lar. Essa parte eu queria falar um pouquinho, o autor não colocou, mas eu gostaria de colocar com vocês. Muitas das vezes isso acontece também porque hoje em dia a situação é mais complicada. A minha mãe conseguiu criar os filhos sem ter que trabalhar fora. Passávamos muitas dificuldades, mas ela não trabalhava fora porque ela entendia que ela tinha que criar a mim e meus irmãos com ela ali junto. Hoje em dia, pelo, como é que eu vou dizer, consumismo, né? A necessidade de consumir muito obriga que algumas mães saiam das suas casas para trabalhar, para ajudar o seu esposo. É aquilo que eu falei, muitas das vezes é uma coisa que você não tem necessidade de ter, mas você quer ter, e aí você lança a mão para conseguir aquilo, e você esticou a mão de não alcança, a outra mão então tem que buscar um jeito de te ajudar a desafogar, né? E com isso cresce o número de crianças muito cedo em creches, crianças que são colocadas com pessoas que tomam conta, crianças que é deixada com os avós para que haja esse trabalho. Claro, como é que um pai de família, ganhando um salário, vai bancar uma casa que é de aluguel, que tem que pagar água, luz, comida, aquilo tudo, somente com um salário? A gente sabe que não há, quase não, é impossível, né? Você fazer isso tudo, ainda alimentar uma família, então há essa necessidade. Quando há necessidade, a gente até compreende, a gente não, eu Edna, pessoalmente, não compreendo quando não há essa necessidade, e por causa do consumismo, né, você consumir, e aí você tem que trabalhar para pagar aquilo que não havia uma necessidade. Algumas crianças são criadas dessa forma. Há pessoas que hoje em dia também ainda moram com os pais, adultos, vamos colocar assim, 30, 40 anos, que ainda moram com os pais e dependem financeiramente dessas pessoas, né? Foge também do padrão. O correto é você trabalhar, você estudar, você manter o seu gasto, né? Claro, eu estou cursando uma faculdade que agora eu não consigo trabalho. Nada que o seu pai e sua mãe não seja o problema de os ajudarem. O problema é quando isso vira um costume. Meu pai é meu pai, minha mãe não pediu para mim o mundo, tem que me ajudar mesmo. Não, isso está errado, tá? Foge do padrão. E dentro disso, eu queria dizer para vocês que trabalho, vocação e dignidade está contido nesse texto que nós começamos a ler ali. Na revista diz assim, na parte trabalho, vocação e dignidade. Devemos destacar que, embora Adão com Eva tenham sido criados para reinar sobre a natureza, enquanto imagem e semelhança de Deus, não se deteve apenas em curtir a vida, sejam com os prazeres de lazer, da refeição ou do descanso. Adão e Eva tinham tudo ali para eles, comida, bebida, tudo, mesmo assim eles não se vamos colocar assim, não descansaram. Deus me deu mó mole, cara, vou fazer nada, tenho tudo aqui, vou só dar uma olhada naquele bicho ali, vou ver se precisa dar uma limpeza aqui. Não, eles trabalharam. Adão era trabalhador, a Bíblia diz que ele cuidava do jardim, né? Lá no versículo 15, 19 e 20 mostra isso, que ele cuidava daquilo que Deus havia colocado para ele. E o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem, né, que come do suor do seu rosto. Isso é o trabalho, isso é bênção, você é bem-aventurado. Se você pode trabalhar, você está sendo bem-aventurado. E aí vamos passar para a parte do companheirismo e respeito. O primeiro casamento da humanidade se dá a partir do dia, prestem atenção, a partir do dia que Deus afirmou a necessidade que Adão tinha que compartilhar a sua vida com alguém, num tipo de relacionamento diferente do que ele tinha com Deus e com os animais. Deus entende que Adão precisava de uma pessoa.
né? Vou fazer uma mulher para Adão. Não é bom que ele esteja só. E aí, entre os versículos 18 e 22 do capítulo 2 de Gênesis, percebemos a dignidade da mulher, que foi criada à imagem de Deus para dominar sobre a criação. O fato de Deus ter extraído de Adão material da criação, um pedaço da costela, para criar Eva, realça o companheirismo, completude que deveria existir entre eles, além do respeito de ser um parte do outro. É por isso que o casamento, quando você se une a uma pessoa, você passa a ser parte dele. Desde a criação foi assim. Eva passou a completar Adão e Adão passou a completar a Eva, né? E nisso a gente já caminha para o finalzinho, que é a intimidade física e relacional. O versículo 23 descreve aquele momento em que o coração do homem palpita mais forte para ver a sua mulher. Presente de Deus, olha. É a exclamação de que ela era parte dele. O versículo 24 é um desdobramento da exclamação de Adão. O casal se mistura pela intimidade física e relacional. A nudez, a relação sexual, os filhos fazem com que haja distinção entre relacionamento conjugal e qualquer outro relacionamento. Você não tem direito de exigir da sua mãe mais amor do que ela tem ao seu pai. Você não tem direito de exigir do seu pai mais amor do que ele tenha para com a sua mãe. O relacionamento de casal é casal. Deus instituiu para o relacionamento conjugal, é uma coisa diferente. É o amor diferente, é uma vivência diferente. E aqui nessa parte ressalta também, quando diz relacionamento conjugal, engloba a relação sexual, como eu digo para vocês. Sexo é para o casamento, é para quem é casado. Quem não é casado não tem que testar para ver se dá certo antes, testar se vai gostar antes, não. Isso é pecado. O sexo é para o casamento, né? E o relacionamento entre homem e mulher não se mistura com o relacionamento em relação a filhos. Assim como os relacionamentos de filhos com pai e mãe não tem que se misturar com o relacionamento do casal. Você pode discordar das atitudes do seu pai, você pode discordar das atitudes da sua mãe, mas vocês têm que entender que entre quatro paredes, ele e ela, ali há uma conversa. Ali há coisas que são tratadas, que não são levadas até vocês. Então, às vezes, quando você discorda de uma atitude do seu pai e vai cobrar isso da sua mãe, ela já está ciente dessa atitude. Aquilo já foi conversado. E entre eles há um nível de relacionamento que os filhos não compete aos filhos, né? Que você possa entender essa parte de relacionamento. Mas eu queria que minha mãe trate o meu pai de uma forma, ela tem que tratar o seu pai dessa forma, porque ela é mulher dele. O relacionamento que ela tem com ele é diferente. O relacionamento deles não tem nada a ver com o relacionamento entre pais e filhos. Né? O relacionamento de pais e filhos é um relacionamento de cuidado, de zelo, de orientação, de exortação, de correção. Esse é um relacionamento. O relacionamento entre homem e mulher é um relacionamento totalmente diferente. É um relacionamento conjugal. E na conclusão, diz assim: mais que mero ajuntamento, família é união de vidas, de gente que decide caminhar junto, gerando outras vidas na mesma direção, pela estrada da existência. A sua vida é plano de Deus. A vida da sua família é plano de Deus. Ele planejou essa família para você. Ele escolheu sua mãe para o seu pai, e a partir dali ele escolheu você para ser filho deles, e a sua família é plano e criação de Deus. E essa família tem que estar unida. Eu achei muito legal quando ele colocou aqui, de gente que decide caminhar junto, apesar dos problemas. Adão e Eva tiveram os problemas lá na frente, né? Logo no início, Eva pecou, o pecado dela levou à expulsão dela e de Adão do paraíso. É um problema, e era um problemão, né? Ela pecou contra o Criador. Mesmo assim, superaram juntos. Família é assim, família tem problema. Todas as famílias têm problema. A minha tem, algumas pessoas que eu conheço, todas as famílias sempre têm um problema. E a gente só consegue resolver os problemas estando juntos, caminhando juntos. Sentem, conversem, dialoguem, falem, busquem entender a cabeça um do outro, tentem buscar soluções práticas uns para uns com os outros dentro da Bíblia, né? Sempre dentro da Bíblia, buscando aquilo que Deus quer, porque nós somos parte de um plano de Deus. Nós somos parte de um plano de Deus.
né? E para finalizar, esta compreensão faz muito sentido para quem recebeu o seu cônjuge dentro da vontade divina, como foi o casal do Éden, que iniciou o primeiro lar debaixo da orientação do Senhor. Compreensão do seu cônjuge dentro da vontade divina. Julgo desigual. Busque ao Senhor aquele que Ele quer para você. Mas aquele cara lá, aquela menina lá, de repente ela se converte e vai ser muito legal, não. É julgo desigual. O que Deus tem para você, Ele tem para você. Você não precisa estar caçando, procurar, Ele vai te mostrar. Porque não tente pensar você que eu vou conseguir converter. Vou falar um negócio para vocês. 99% dá errado. A gente não consegue converter ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas saem. Então busque dentro da vontade de Deus, dentro da vontade divina, o seu cônjuge, dentro daquilo que Deus quer para você. Ele escolheu para Adão a mulher certa e escolheu para Eva o homem certo. Não vai ser diferente, porque a minha família, a sua família é plano de Deus. Então, a família que você vai ter também é plano de Deus. Ok? Eu espero que vocês tenham feito a leitura bíblica. Trabalhinho de casa. Façam uma linha, escrevam lá no caderno, na folha, não sei, faz uma linha, minha linha cronológica de momentos em que a minha família foi bênção para mim. Em 2018, eu me senti abençoado quando eu fui com a minha mãe e o meu pai na praia, a gente passou o dia tal. Em 2019, a gente passou por um problema assim, mas graças a Deus isso foi resolvido dessa forma. Listem mesmo, façam uma lista de quantas vezes vocês foram abençoados. Coloquem lá o problema, como saiu do problema, qual foi a forma que Deus deu, que você vai ver que o plano de Deus não tem fugido. Até porque Deus não volta atrás, né? Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. Então, o plano que Ele tem para a sua vida, Ele vai fazer cumprir. Tá ok? Beijo. Saudade de vocês. Doido para estar com vocês. E quando isso tudo passar, a gente vai fazer um almoço, vamos sair, vamos conversar, porque é bom estar junto. Ore por mim, ou eu oro por vocês e vocês orem por mim, tá bom? Beijo.